Muito bem, essa é a bancada empresarial aqui no canal 12 Digital da NET, com o objetivo de mostrar o que está acontecendo no mercado. Para você que é proprietário, para você que faz parte de uma equipe, para você que está tocando o dia a dia aí no mercado, uma indústria, comércio, serviços, entidades, nosso objetivo é mostrar o que você está fazendo, como o mercado chega até você e de que maneira você, de maneira diferente, pode atingir melhor o mercado. Até porque você tem que ter lucro, tem que aprender a ganhar. Esse é um espaço aberto. Aqui ou no site cq7.com.br, canal 12 Digital, Rádio Caxias, na Folha, enfim, nós estamos abrindo espaço para você falar do que você tem de melhor, né? Até porque a gente está competindo com o mundo e a gente tem que estar preparado, tem que estar diferente. Até porque as coisas vão evoluindo numa velocidade muito grande. A gente estava conversando agora sobre a Ashnet, está falando com a IBM agora, que vem aí fazendo um trabalho muito grande. Estamos falando um BRDL de investimentos, uma Marco Polo, uma Randon, uma Florence, empresas que são parceiras nossas, a própria Unicinos aí com um polo de desenvolvimento lá com 74 indústrias dentro do campus da Unicinos com tecnologia. E agora em outubro estaremos inaugurando a indústria de chips aí com uma das melhores do mundo no segmento e a primeira aqui que a gente vai ter aí no Brasil, na prática, uma empresa coreana investindo aqui e esse diferencial que a gente quer colocar no mercado. Parceiros que tenham produtos, soluções para você que é empresário no mercado, para a comunidade. O pessoal indo bem é melhor para a empresa, para os funcionários, para a comunidade, para o governo que arrecada mais, até porque cara quebrado não resolve nada, né? O que a gente tem que estar é preparado para enfrentar esse mercado que está aí. Para você que é profissional, se capacite, faça cursos, leia bastante, aprenda uma língua, faça alguma coisa. Para o empresário, vá para feiras, viaje, até porque o mundo se abriu de uma vez e não adianta falar mal de governo, tudo tem que fazer diferente. Robledo aqui, Lusa está aqui a partir de agora como diretor aí da Metadados, nos falando um pouquinho dessa empresa que trabalha com essa área de recursos humanos na prática. Estamos falando de gente, estamos falando de toda a administração de RH de uma empresa e com softwares realmente interessantes para dar agilidade, resposta, informação correta para o empresário tomar decisão. Robledo, passa para a gente um pouquinho de como é que tu vê um mercado, trabalhando com RH, trabalhando com recursos humanos, que é o grande tema do momento, como é que está a realidade gaúcha, local, do Brasil, até como profissional da área? O que nós temos visto assim no campo da gestão de recursos humanos é que o Brasil ainda tem muito a aprender. O Brasil tem muito a aprender sobre isso. Existe hoje alguma literatura que mostra níveis de maturidade em relação ao desenvolvimento e gestão de recursos humanos. Tá? Se eu fosse dizer, assim, pela experiência que nós temos no mercado, eu diria que nós estamos ainda numa escala de 5 níveis, nós ainda arranhamos o 1 e o 2. Né? Então, nós temos ainda muito que crescer nesse sentido. E talvez, né, cabe também ao empresariado perceber a importância disso, porque, sem sombra de dúvida, a gestão do capital humano ela é um elemento estratégico para qualquer tipo de negócio. É verdade. Até a gente discute o seguinte, que a RH devia estar junto com a diretoria direto, até porque o cara está fazendo estratégia de desenvolvimento e projetando, botar gente junto para discutir, contratar profissionais para fazer isso. É que assim, ó, nós na nossa empresa, a gente defende muito uma concepção de gestão integrada. O que é uma gestão integrada? Eu, por exemplo, quando converso com executivos, empresários, não digo todos, mas às vezes me preocupa que a discussão sempre é muito centrada na questão financeira. É verdade. O financeiro é essencial, a gente tem que traduzir tudo em números, faz parte da gestão, isso é essencial. Mas a gestão integrada é pensar o seguinte, estrategicamente, como eu me posiciono em gestão de pessoas? Estrategicamente, como eu me posiciono em gestão de processos? Estrategicamente, como eu me posiciono em gestão de projetos da empresa? Uma palavra fantástica. Qual é meu posicionamento em termos de inovação? Né? Como é que é a minha gestão de marketing? Estrategicamente falando. Então, eu entendo assim que nós temos que evoluir muito, né, em termos de gestão, em ter essa gestão integrada. Ou seja, a gente tem que pensar financeiramente a empresa, assim, qual é a lucratividade, qual é que é a ascensão ou descensão dos nossos indicadores, sim, isso é essencial. Mas nós temos que ter políticas de curto, médio e longo prazo para todas as áreas da empresa, para que a empresa possa crescer estrategicamente em todos os níveis. Até porque não tem outro jeito, né? Não. A coisa fica meio balançando. Se não tem uma base boa, tu não tem como ir para o mercado. Né? Nós, por exemplo, assim, nós estamos bastante felizes
porque a gente, pelo terceiro ano consecutivo, estamos entre as 100 melhores empresas para se trabalhar do Brasil. Ah, é verdade. Né? Então, isso é uma grande satisfação. O nosso diretor superintendente, o Casaroto, fundador da empresa, e ele sintetiza muito bem isso, porque nós participamos de um outro prêmio também, já há alguns anos, que é promovido pela revista Melhor, o órgão oficial da Associação Brasileira de Recursos Humanos, que é o Fornecedores de Confiança. Então, também sempre estamos nessa lista. Então, ele sintetiza de uma maneira que, para mim, assim, é genial. Ele diz assim, ó, se os nossos clientes estão dizendo que nós estamos bem, e se os nossos colaboradores estão dizendo que nós estamos bem, nós estamos bem. É verdade. Até porque, muitas vezes, tu tem que estar uma estrutura interna bem preparada, até para ser exemplo, né? Tu não pode vender alguma coisa que na tua empresa tu não aplica. Perfeito. Quando nós divulgamos o prêmio para os nossos clientes, parceiros e até no nosso site, nas redes sociais, a gente colocou o seguinte dizer, né? Há casas de ferreiro em que o espeto é de ferro. É verdade. Então a gente sente essa obrigação da nossa empresa também de ter boas práticas, né? Porque na realidade, para todas as áreas, mas eu vou falar especificamente de recursos humanos, a questão não é simplesmente se eu tenho boas ferramentas, mas eu tenho bons profissionais, eu tenho inteligência disso dentro da minha empresa. Porque nossa empresa pode oferecer para os nossos clientes grandes soluções, mas a solução é sempre construída pela via da parceria. É preciso ter essa concepção, é preciso ter essa concepção de que gestão de pessoas é importante. Até porque tu não pode botar uma baita numa ferramenta, numa estrutura de equipe que não consegue interpretar e tocar isso. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Então, é importante ter essa percepção. Olha, gestão do capital humano é importante? É essencial. Porque no final das contas, é só você fazer um exercício. Imagine fazer o seguinte exercício. Vamos pegar uma indústria. A indústria ela tem que ter seguro. Por quê? Pode acontecer sinistro. É verdade. E aí essa indústria faz um seguro, 5, 10, 20 milhões. Qual é que é a razão de ser de um seguro para uma empresa? Eu não sei qual é a concepção da grande maioria, mas no meu entendimento, um seguro para uma empresa é para recolocar a empresa em pé. É para fazer ela voltar a funcionar. E aí quando nós formos fazer uma empresa voltar a funcionar, o que ela precisa? A gente vai descobrir que para alocar um prédio é fácil, para comprar equipamento equipamento é fácil, mas eu diria assim, tem duas coisas que são essenciais e que são difíceis. Uma são as pessoas e a outra são as informações da empresa, que é a parte toda de TI, de governança de TI. E isso vale para qualquer empresa, né? Qualquer em negócio, qualquer tamanho. Qualquer negócio. Porque isso faz parte até do nosso plano de contingência como empresa. Nosso plano de contingência leva isso em conta. Então, é nesse sentido que eu digo assim, a gestão ela tem essa obrigação de se preocupar com esses aspectos. Nós, por exemplo, ao participarmos deste prêmio, ele traz junto não somente uma projeção que é ótima. Eu vou dizer para ti, depois da participação do prêmio, o número de currículos que nós recebemos é grande. É verdade. A gente vem monitorando, então é ótimo, a projeção é ótima. Mas além disso, a metodologia é uma metodologia muito boa, muito sofisticada, e ela permite um instrumento para acompanhamento, monitoramento do clima e para ações de melhoria. Então, ele é um indicador, é um conjunto de instrumentos muito bem constituído. Então, ele tem esse outro lado de gestão. Assim, vamos olhar como nós estamos em relação ao ano passado. Melhoramos ou pioramos? Melhoramos em quê? Pioramos em quê? Que planos de ação podemos realizar para fazer com que isso, no ano subsequente, seja melhor? É gestão. É gestão. E a gestão de recursos humanos, quando a gente pega um questionário como esse, a gente percebe como ela é multifacetada. Não é benefícios e salário pura e simplesmente. É verdade. É importante, a literatura preconiza, né? São fatores higiênicos, não são fatores motivadores. Né? Então, nesse sentido, o que nós temos que pensar? Uma questão sensível, dificílima de se conduzir e essencial, a liderança. E que não é fácil encontrar hoje. E formar a liderança. Formar. Ter um modelo de liderança. É verdade. Ter um modelo organizacional de liderança. Qual é o modelo que a organização assume como liderança? Eu sou professor na universidade, ontem um aluno me perguntou assim, professor, eu quero fazer um trabalho de pesquisa em cima da questão da liderança aqui e tal. Eu disse, mas a primeira questão que você tem que pensar é o seguinte, qual modelo de liderança você vai escolher? Porque uma coisa que, teoricamente, eu posso trabalhar com vários modelos. Agora, no momento que eu vou aplicar numa situação real, eu sou obrigado a escolher um modelo. É verdade. E esse modelo não pode ser um gestor da empresa segue um modelo, outro gestor da empresa segue outro modelo, o diretor acredita em outro modelo. Não, a gente tem que ter uma unidade de discurso.
porque é organização. Né? Isso leva tempo e tem que ter interesse do próprio direção. A direção da empresa tem que pensar. Exatamente. Ela quer ou não quer? Entre uma coisa a equipe e outra coisa é o comando. Todo mundo tem que ser uma unidade, né? A máquina tem que funcionar toda azeitadinha ali. Não há como se empreender grandes projetos no ambiente corporativo, não só com o apoio, mas com o envolvimento do corpo diretivo. Essa é uma questão importantíssima. E é isso que... Até porque a equipe só funciona quando vê que o comando também está interessado que faz a coisa funcionar. Exatamente. Eu, antes de ser diretor, eu passei por experiências como subordinado. E eu digo, eu tinha experiências positivas e negativas na minha vida profissional. E nessas experiências positivas e negativas, a gente percebe que muitas vezes a direção quer fazer, mas não se envolve. E isso é complicado. O que é se envolver? É participar das reuniões, é trabalhar. Tem uma coisa interessante que a gente faz lá na nossa empresa, que de nossos projetos estratégicos, dificilmente um gestor é gerente desse projeto. É uma pessoa da equipe. E às vezes um diretor, um gerente pode ser alocado como recurso da equipe. Vai trabalhar com a equipe lá, vai saber como é que é a realidade do dia a dia. Sim, e quem é que aloca é o gerente do projeto, vai dizer, olha, eu vou precisar de você, diretor, durante tantas horas para fazer esse trabalho. Então, quer dizer, é necessário o envolvimento do corpo diretivo também nessas atividades. A assinatura de um papel, ela produz muito pouco, né? É verdade. A gente pegar e dizer assim, me manda uma autorização, eu assinei, vou te devolver agora o papel, tá resolvido o problema, eu fiz a minha parte. Não, na realidade a gente tem que se envolver mais, tem que participar. E aí vem uma coisa importante para a gente, porque a gente está falando em recursos humanos aqui direto. Falta gente para tudo, né? Do motorista de caminhão a um médico, engenheiro, falta todo o profissional. O Brasil está tudo para ser construído. O mercado interno aqui é uma coisa absurdamente grande ainda para fazer, né? E aí precisa de gente. Onde a gente vai é processo, é gente, é planejamento, coisa que nós não sabemos fazer. Eu digo sempre que a grande maioria das nossas empresas nós não sabemos fazer custo ainda. Não sabemos quanto é que custa as coisas, parece uma coisa simples, mas é um problema nosso. E a área de recursos humanos, a gente acompanha a própria RH Serrana aqui há muitos anos, a gente vê a preocupação de onde capacitar, inclusive, onde buscar esse profissional. E até agora um baita de um profissional, mas não sabe trabalhar em equipe. Então a coisa é complexa, né? Parece uma coisa só o discurso, mas para tu aplicar essa ferramenta que tu está falando, tem que ter realmente e leva tempo, né? Tem um artigo recente que eu estava lendo que comunicava justamente o seguinte, que se eu for fazer uma pesquisa de clima e eu não tenho qualquer tipo de predisposição de ação pós-pesquisa, é melhor não fazer. Tá? Então, primeiro dinheiro jogado fora. Sim, o primeiro detalhe é esse, tá? Quando falas em formação, eu comento o seguinte, ó, por exemplo, engenheiros, vamos pegar a nossa cidade, é um polo metal mecânico, o segundo maior do país. Tá? Então, obviamente, grande parte das estruturas da nossa sociedade, inclusive formação, é voltada para isso. Então, a gente tem uma formação de engenheiros e uma demanda muito grande por engenheiros. E, normalmente, nós não percebemos que engenheiros serão líderes. Nós pensamos em engenheiros como técnicos, mas eles executam normalmente na indústria metal mecânica, eu sei porque também já trabalho na indústria metal mecânica, a função de líderes, seja na produção, seja na pesquisa e desenvolvimento, seja na própria engenharia industrial, eles vão exercer funções assim. E quanto da formação do engenheiro é voltada para lidar com pessoas e formação de liderança? Muito pouco, é verdade. E considerando que nós somos um polo. Nós somos um polo e nós estamos formando pessoas especificamente para esse polo. Então aqui nós já começamos a ver como a própria maneira como nós estruturamos o nosso processo de formação, ele precisa ser mudado. Então aqui, uma coisa que eu estava comentando com um grupo de estudantes outro dia é justamente isso. Qual é o grande desafio? É que assim, ó, assim como é muito raro você encontrar em pessoas no ambiente de trabalho livros sobre a mesa, e quando eu falo livros é no sentido simbólico, poderia ser livros também eletrônicos. É verdade. Certo? É muito raro, parece que o ambiente do livro é a academia, é a universidade, e o ambiente do trabalho é a empresa. E eu disse, nossa tarefa tem que ser cada vez mais levar o ensino, o conhecimento para a empresa e levar o trabalho para a instituição de ensino. Né? Então a gente tem que fazer isso, porque é muito fácil a gente dizer que normalmente a instituição de ensino tem que se adequar ao mercado de trabalho. Não, mas a gente tem que considerar que a gente tem que levar esse conhecimento, que nem sempre é aquela coisa do saber fazer, é conhecimento teórico também. É verdade. Eu preciso de conhecimento teórico. Eu comento sempre com pessoas que têm formação, ou que estão se formando, ou que já estão formadas em administração, eu pergunto assim, é importante para o profissional de administração de empresas ter conhecimento de psicologia? Sim ou não? Por quê? Será que a tarefa dele envolve lidar com pessoas? Olha, é a parte mais difícil.
É, técnico, comprar equipamento, ir para o mercado, fazer gestão, participar de seminários, negócio é uma coisa. Agora, tu tocar uma equipe no dia a dia, os caras dizem, o chefe não é aquele que manda, é aquele que sabe formar uma equipe para tocar o seu negócio. A gente tem que falar muito disso, é bom, é a primeira vez que a Metadados vem aqui, e o Robledo Lusa está aqui como diretora administrativa e comercial aí da Metadados, 26 anos de história a Metadados. O Casaroto lá tá de parabéns, é bom ver evoluir, a gente acompanhou desde o início, né? A gente está aqui com mais de, na prática, aí 40 anos aí no mercado, mexendo com isso e fazendo com que a gente conheça um pouquinho dessas empresas. Uma das melhores empresas para se trabalhar aí no Brasil. É um prazer falar de gente que está fazendo a diferença, está ampliando, está mostrando que tem muito trabalho por fazer. Uma mensagem, Robledo, aí para o mercado. Não, eu diria o seguinte, que eu sempre comento assim, apesar das turbulências da economia nacional e internacional, eu diria assim, nos próximos anos o Brasil ainda vai ser um dos melhores lugares para se estar em termos de negócios no mundo. E devemos aproveitar isso. Gente de qualidade faz um mercado empresarial e uma comunidade melhor.